Está escrito em Salmos 19, versículo 8, o seguinte: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Meu irmão, minha irmã, a justiça é um dos valores mais importantes da fé cristã. O pecado tornou o nosso mundo um lugar cheio de injustiça e impróprio para a felicidade que tanto desejamos desfrutar. Mas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos anuncia o caminho para a justiça e a restauração da alegria. A injustiça é uma árvore cujos frutos são representantes da antivida, pobreza, desigualdade social, e tudo isso é contrário ao reino de Deus e à vontade de Deus. Se andamos com Deus e seus preceitos fizerem parte de nossa vida, então cada vez mais a justiça será um valor para nós e a injustiça, seja ela qual for, nos ofenderá. A justiça é um princípio relacionado ao amor de Deus, ou seja, nós não podemos falar do amor de Deus e não falar de justiça. Lembra-se como o apóstolo Paulo escreveu ao descrever o amor em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6? Ele disse que o amor não se alegra com a injustiça. Infelizes são aqueles que se acomodam, que se acostumam com a injustiça e, pior ainda, aqueles que a praticam. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque Jesus disse que estes serão fartos. Essa é uma mensagem do reino de Deus. Os preceitos do Senhor são justos porque eles expressam o coração amoroso de Deus. Todas as vezes que a nação de Israel se distraiu com seus sacrifícios e festas, ainda que chamassem de santas, e começou a pensar que estava agradando a Deus porque oferecia a Ele eventos de adoração, de honra, mas que tinha se esquecido da justiça, mesmo com as suas festas, ofendiam a Deus. E fizeram de Deus um Deus como os ídolos das nações ao redor. Então a palavra de Deus veio por meio dos profetas de forma muito firme. Em Isaías capítulo 1, versículos 15 em diante, está escrito assim: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, lavem-se, limpem-se, removam suas obras más para longe de minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Depois venham e vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão mais brancos do que a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se os preceitos do Senhor não nos fizerem pessoas comprometidas com a justiça, acabaremos fazendo com que a nossa espiritualidade siga por caminhos equivocados, caminhos que de fato não agradam o coração de Deus. Creio ter sido uma obra do maligno, obra sutil e muito eficiente, a de desvincular a nossa devoção a Deus do nosso compromisso com a justiça. Os preceitos do Senhor são justos, diz o salmista, e alegram o coração. Mas eles são tudo isso porque a justiça que eles promovem são um antídoto no combate à infelicidade e à dor na vida do nosso próximo. O coração que se alegra não é somente o nosso. Não se trata de uma alegria egoísta que resulta da satisfação pessoal, com um sentimento de autoaprovação. Não, absolutamente. Mas trata-se de uma alegria de poder contribuir com a vida,
para que ela aproxime-se mais do propósito de Deus. A justiça é uma expressão inegociável do amor que devemos ter uns para com os outros, pois é uma realidade, uma marca do amor de Deus. Por isso devemos abandonar as perspectivas de fé dedicadas apenas à autossatisfação e proteção. Sejamos agentes de justiça neste mundo, pois para isso também nós fomos chamados. Que por nosso compromisso com os preceitos do Senhor, possa haver mais justiça e mais alegria em nossa vida e na vida do nosso próximo. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.